desenvolva a sua salvação. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Maravilha. Glória a Deus. Igreja preciosa do Senhor Jesus, povo abençoado, salvos pela graça, mais que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com toda a sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja gloriosa. Meus amados, hoje vamos falar mais uma vez desse assunto que é um dos que eu gosto mais de falar, que é a salvação. É maravilhoso falar da salvação sob o ponto de vista da graça. Porque nós ouvíamos muito falar da salvação, principalmente nós que viemos do sistema religioso, especialmente o sistema que se diz cristão, né? Seja qual for o segmento, nós que viemos de lá, nós sempre ouvimos falar da salvação sob um aspecto muito negativo, muito de quem sabe, muito de talvez, né? Havia muito talvez nessa visão da salvação no sistema. Porque a salvação no sistema religioso, ela depende praticamente totalmente do homem. Ou se não depende totalmente do homem, depende em parte, né? Aí depende da visão de cada sistema, né? Alguns praticamente colocam a salvação toda nas mãos do homem. Outros até dizem que Jesus fez a parte dele e que nós teríamos então que fazer a nossa. Sabe, esses pensamentos são terríveis, são malignos, são humanos, são carnais. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho nos apresenta a salvação, primeiro, totalmente consumada por meio de Cristo. E não coloca nas mãos do homem nem 0,5% da salvação. Absolutamente nada está nas mãos dos homens em termos de salvação, porque nenhum homem teria capacidade de se salvar a si mesmo por meio de religião, por meio de cumprimento de ordenanças, por meio de sua autossantificação ou tentativa de santificação. Nenhum homem teria capacidade para isso. Por isso mesmo o Senhor preordenou a graça antes dos tempos dos séculos. O apóstolo Paulo disse isso. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é tremendo isso? Por que a graça foi pré-ordenada? Justamente porque Deus sempre soube que o homem não teria capacidade de alcançar a salvação, de alcançar uma santificação necessária para que pudesse entrar no paraíso. Vocês compreendem? Porque o que é salvação, irmão cristiano? Existem alguns conceitos na Bíblia, claro, como, por exemplo, a salvação de perigos, né? Nem tudo que você lê na Bíblia em termos de salvação é salvação eterna, tá? Então existe, por exemplo, salvação de perigos, e existe o conceito de salvação, que para mim é o principal, claro, que é a vida eterna, né? Salvação eterna é sinônimo de vida eterna. É viver para sempre, é ter sido salvo da morte. Então veja, aqueles irmãos, vamos raciocinar bem devagar nisso aí. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles nasceram ainda no império das trevas, ou seja, eles nasceram ainda antes da cruz. Portanto, nasceram debaixo do pecado, debaixo da lei, da condenação e submetidos à morte. Observe bem isso. E o interessante é que Jesus morreu, inaugurou um novo pacto, ressuscitou e ainda assim a morte se manteve valendo pelo menos para os filhos de Deus. Porque Jesus foi o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Só que no período, a partir da ressurreição de Jesus, até a queda do Templo de Jerusalém no ano 70, que marcou o advento da parousia de Jesus, onde o juízo se manifestou sobre Israel fisicamente, e o juízo por completo veio para toda a humanidade, mas no sentido espiritual, né? Já no reino de Deus, etc. Nós explicamos isto muito bem em nossos estudos de escatologia consumada. Se você quiser se aprofundar nisso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da nossa playlist de escatologia consumada. Porque de repente você não sabe, né? Você não tem noção, irmão cristiano, o que é esse negócio de anos 70, destruição do templo.
Assista se você quiser se aprofundar, separe um tempo, você vai investir esse tempo. Você não vai estar perdendo tempo, ao contrário, você vai estar ganhando muito, muito em conhecimento. Assista aos estudos de escatologia consumada. Então, nesse período que nós chamamos de período de transição, a partir da ressurreição de Jesus até a queda do Templo de Jerusalém, a graça já estava estabelecida, porém, como era um período transitório, né, a lei ainda estava sendo exercida naquele templo, apesar de Jesus já tê-la cumprido na cruz, né, ela era ainda praticada naquele templo, todos os sacrifícios eram oferecidos, todas as lembranças de pecados, os sacrifícios de animais, os dízimos, as oblações, tudo aquele mover da lei estava acontecendo. Então, até que aquele templo fosse derrubado, como Jesus profetizou em Mateus 24, né, ele saiu do templo e disse assim, olha, vocês estão vendo essas construções? Ele estava falando do templo de Jerusalém, tá? Jesus não estava falando dos nossos templos hoje. Ele estava falando do templo de Jerusalém. Vocês estão vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Amado, se concretizou no ano 70. Percebe? Não ficou pedra sobre pedra, foi tudo destruído. Ficou um resto lá da construção que está até hoje lá, que é o muro, chamado Muro das Lamentações, né? Foi o que restou. Mas foi tudo destruído. Aquele sistema da lei acabou definitivamente. Então nós entendemos que a partir da queda daquele templo de Jerusalém, a graça foi plenamente estabelecida. Só que dentro desse período, antes de a graça ser totalmente estabelecida, antes de o caminho da graça ser plenamente aberto para os filhos de Deus, a morte ainda estava em vigor. Ou seja, as pessoas morriam na carne, o que é natural, isso vai acontecer com todo ser humano, porque carne é pó, e o pó volta para o pó. O que não pode acontecer, ou não poderia acontecer com os filhos de Deus, era a morte da alma. Nós temos estudos sobre a alma, gente, estudos maravilhosos. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo o estudo mais recente. Só que eu convido você a assistir os nossos outros estudos sobre esse tema. Tá? Na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link, na descrição dele tem o link dos outros estudos sobre a alma. Se eu fosse você, eu não deixaria de assistir para você entender que a alma do Filho de Deus, não da perdição, o Filho da salvação, a alma dos filhos de Deus ou as almas dos filhos de Deus viverão para sempre. Tá? Isso é uma promessa claríssima na Bíblia, ao contrário do que muitos têm pregado aí. Cuidado com o que tem sido pregado aí, cuidado com isso aí. Esse negócio que a alma do Filho de Deus morre, irmão, você tem que ter muito cuidado com isso. Estude essa questão da alma conosco, que você vai aprender e vai descansar sobre isso. As nossas almas, a promessa para elas viverão para sempre. Só que essa vida ainda não estava plena, nem antes da cruz, muito menos, e também no período de transição. Então, quando as pessoas morriam biologicamente, a alma morria e ia para o chamado Hades, né? Nós chamamos aqui também de não existência, de destruição. Você pode chamar do que você quiser. O fato é que a alma do Filho de Deus ia para a morte e ficava presa na morte. Então, o que foi a salvação? Foi justamente a retirada dos filhos de Deus desta condição mortal. Vocês compreendem? Salvação foi isso. Na vinda do Senhor, ali houve a salvação da morte. Vocês percebem? Os filhos de Deus que estavam presos nessa condição de morte da alma foram resgatados. Esse é o resgate, quando Paulo disse, né, o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou da morte. Porque a maldição da lei era justamente isso, trazia condenação que trazia morte. Não só morte biológica, mas a morte da alma. Então os filhos foram salvos dessa condição de morte. Entende? No ano 70, acabou a condição de morte para os filhos de Deus. A morte foi destruída para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus foram eleitos para a salvação. Só que por causa do pecado que havia entrado no mundo por meio do primeiro homem, a morte entrou, como Paulo disse, né, em Romanos, no capítulo 5, a morte entrou no mundo por um homem, por Adão, o primeiro Adão. Então essa condição de morte, né, e a lei veio ainda para imputar a condenação. Então toda essa condição antes da cruz, por isso o período anterior à cruz é chamado de Império das Trevas, porque foi um império de morte, condenação,
né, um período terrível de ausência do Espírito Santo, não havia relacionamento com Deus, né, a relação com Deus era somente para os judeus segundo a carne e só por meio do templo, por meio de sacerdotes. Hoje nós temos acesso direto a Deus, sabemos que não é para os judeus segundo a carne, né? Nós temos acesso direto a Deus, todos os filhos de Deus de qualquer etnia têm acesso direto a Deus. Por quê? Porque o caminho da graça foi inaugurado para nós. Entende? Então, aqueles irmãos viveram esse período de transição, né? Eles nasceram antes no Império das Trevas, passaram pela transição porque Jesus morreu e ressuscitou, então ele mudou os pactos, né? Ele inaugurou um novo pacto na cruz e a partir da sua ressurreição. Só que os irmãos continuaram sujeitos à morte naquele período antes da queda do templo. Por isso que Paulo disse, olha, o último inimigo a ser aniquilado ainda é a morte. Mais uma vez, Jesus já havia vencido a morte para ele mesmo, Jesus. Ele ressuscitou, então ele foi o primeiro da ressurreição a vencer a morte. Mas faltava isso acontecer para os filhos de Deus, os demais filhos, os eleitos. Isso aconteceu no ano 70. Então essa foi a salvação. Então, salvação eterna é sinônimo de vida eterna. Salvação eterna é sinônimo de ter sido resgatado da morte. Então aqueles irmãos que viveram esse período todo, né, que nasceram ainda debaixo do pecado, viveram toda essa transição, esses irmãos, eles ainda experimentaram a condição de morte da alma, mas eles foram resgatados diretamente desta condição. Eles estavam em condição de morte e foram resgatados, foram arrebatados das mãos da morte. Pegou, né? Entende? Nós fomos libertos da morte indiretamente. Porque nós que nascemos depois do ano 70, depois do advento da parousia de Jesus, do juízo final, etc., nós que nascemos depois disso, já nascemos em condição de vida eterna. Nós temos um estudo que fala sobre os benefícios de termos nascido depois da vinda de Cristo, da segunda vinda. É muito interessante esse estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Um desses benefícios de termos nascido depois da vinda de Cristo foi justamente o fato de já termos nascido em condição de vida eterna. Ou seja, nós já nascemos livres da morte. Nós fomos livres indiretamente, porque jamais passaremos pela condição de morte. Ah, Cristiano França, mas as pessoas não morrem, né? A pessoa não envelhece, morre, etc. Isso na carne, amado. Sempre que eu falo de morte, eu preciso explicar isso, tá, amados? Porque tem muitos irmãos, né, que estão aprendendo agora, estão se achegando e de repente podem ficar confusos. Cristiano, você fala que não existe mais morte, mas as pessoas morrem. Então todo mundo que morre não é filho de Deus? Não, amado, não é isso. Mais uma vez, é a morte plena. Quando a Bíblia fala de morte, não é apenas morte da carne, né? Não é apenas morte biológica. A Bíblia fala da morte plena. Antes da cruz havia a morte plena. Era a morte do corpo biológico, que é natural, o corpo vai voltar para o pó, porque ao pó ele pertence. Mas também a alma ficava presa na morte e o espírito dos filhos de Deus, enquanto os espíritos habitavam nesse corpo mortal antes da cruz, eles também estavam mortos. Então, a morte plena. Entende? Então aqueles irmãos foram resgatados, os irmãos que viveram antes da cruz, os que viveram um período de transição, né? Todos eles foram resgatados diretamente da morte. Eles estavam presos nessa condição, foram retirados dessa condição. Nós que nascemos depois da vinda de Cristo, nós já nascemos em condição de vida eterna. Então nós não experimentaremos a morte da alma, muito menos do espírito. Apenas a morte biológica, porque o lugar do pó é o pó. Só que quando este pó voltar para o pó, a nossa alma seguirá viva, habitando em um corpo de glória, unida ao nosso espírito. Por que é essa a visão? Porque essa é a promessa, né? Nós somos triúnicos hoje, e a salvação abrangeu e abrange todos os elementos do homem. Né? O espírito, obviamente, porque o espírito nunca morre, a alma, porque é a promessa da restauração da alma e da preservação dela, como já estudamos, e o corpo glorificado. Então somos triúnicos aqui nessa vida terrena, seremos triúnicos também no paraíso, só que em uma outra condição. Né? Nós habitaremos em um corpo de glória com a alma restaurada, unida, claro, ao nosso espírito. Entende? Então essa introdução que eu estou fazendo agora é para colocar na sua mente o entendimento do que é salvação eterna. Vamos resumir tudo. Salvação eterna é vida eterna, é viver para sempre. Tá? Vamos lá. Entendido o que é salvação,
Aliás, eu vou deixar mais um estudo. Hoje eu estou deixando vários, né? Eu vou deixar mais um, é importante, amado. Veja, se de repente eu estou falando alguma coisa aqui, de repente não está muito claro, né? Você está chegando na graça agora, então é bom você visitar esses estudos que eu estou deixando no link, tá? Isso é mais para você que está chegando agora na graça e de repente não entende muito bem esses conceitos. Existe aqui essa questão da salvação eterna, ou seja, vida eterna, e existe o conceito de salvação da mente. Entende? São conceitos de salvação que há na Bíblia. A salvação da mente é a salvação que vem por meio da revelação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho entra no seu entendimento. Ele destrói as fortalezas que estavam na sua mente e ele revela para você a palavra de Cristo. Existe então esse aspecto da salvação no entendimento. É muito interessante isso. Veja, eu não vou entrar muito nisso, porque, como eu disse, temos um estudo que eu vou deixar aí. A salvação eterna e a salvação da mente. Gente, estudo maravilhoso. Esse estudo apresenta todo esse conceito que eu acabei de falar agora de salvação eterna, né? Apresenta todo ele e mais aprofundado, e também apresenta o conceito de salvação da mente. Você vai aprender a diferenciar esses dois aspectos da salvação. A salvação eterna é viver para sempre, é você ter garantida a sua vida, ou seja, a sua vida depois da morte, do pó, a sua vida vai seguir. Você não vai morrer, na verdade, você vai seguir vivo. Isso é salvação eterna, isso é vida eterna. E existe a salvação da mente, tá? Então assista ao estudo aí sobre salvação da mente e salvação eterna. Está na descrição do vídeo, claro, para quem está pela gravação. O fato é que muitos dizem, queridos, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, como é o tema de hoje, né? Algumas versões bíblicas aparecem operar a salvação, no sentido de buscar ainda a vida eterna. Ou seja, como se desenvolver a salvação fosse o ato de você se esforçar para ser salvo. Fosse o ato de você se esforçar para ter a vida eterna. Amado, olha só, isso não faz nenhum sentido. Porque, mais uma vez, como eu disse no início, a vida eterna, a salvação eterna, não tem participação do homem. Tá? Não tem, nenhum esforço do homem traria para ele a vida eterna. O que trouxe a vida eterna foi a promessa de Deus para os filhos do Senhor, foi a graça que ele preordenou antes dos tempos dos séculos. Entende? A promessa que ele deu a Abraão. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? A promessa que o Senhor deu a Abraão, que abrangia, claro, todos os povos, não só os judeus segundo a carne. Tremendo isso aí. Então a salvação que nós temos, a vida eterna, foi por meio disso, da pura obra de Deus, realizada por meio de Cristo no Calvário, na sua ressurreição e na sua vinda. Então não existe o homem desenvolver a sua salvação no sentido de estar buscando a vida eterna. Isso não tem na Bíblia, não faz sentido. Para você entender, amado, como é que a salvação veio até nós e por que ela já está consumada, todos os filhos de Deus, todos já são salvos. Todos aqueles que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo. Quando eles nascem nesse mundo fisicamente, eles já nascem na condição de vida eterna. É o que eu falei agora há pouco. Eu, vocês, minha esposa, todos nós que somos filhos da salvação, quando nascemos nesse mundo na carne, já nascemos em condição de vida eterna, porque já nascemos depois da obra consumada, depois da vinda de Cristo, depois da consumação de todas as coisas, etc. Eu vou deixar na descrição do vídeo mais um estudo, os 3 atos da salvação. Gente, maravilhoso esse estudo também. Você que está assistindo pela gravação, quando terminar de assistir esse estudo agora, vai na descrição e pega o link. Os 3 atos da salvação. Você vai entender como que a salvação foi consumada e por que hoje nós já nascemos em condição de vida eterna. Então não existe esse negócio de vou buscar a vida eterna, vou me esforçar para ser salvo do ponto de vista da eternidade. Isso não faz nenhum sentido. Mas, irmão Cristiano, vamos lá. Se não faz nenhum sentido, então o que Paulo quis dizer com desenvolver a salvação? Se isso não é buscar ser salvo, lutar para ser salvo, lutar para ter a vida eterna, o que significa isso? Operar a salvação, desenvolver a salvação. Gente, o Paulo está falando justamente desse aspecto da salvação da mente. Veja, quando Paulo fala aqui em Romanos 10:10, que nós lemos agora há pouco, né? Com a boca se confessa para a salvação, no contexto ele não está falando de salvação eterna. É salvação em termos de conhecimento. É a sua mente conhecer o Evangelho e a sua mente ser salva de todo o sistema mundano.
Entende? Antes de você conhecer o Evangelho, e quando eu digo Evangelho, obviamente estou falando da graça, não existe outro Evangelho além do Evangelho da graça. Então, quando você conhece o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da graça, a sua mente é liberta. Então, todas as fortalezas que a religião colocou, ateísmo, sei lá, agnosticismo, todos os ismos aí do mundo, tá? A sua mente poderia estar cheia de ismos, vamos dizer assim, né? Então, o Evangelho verdadeiro livrou a sua mente disso. Hoje, você que está na graça, você tem essa experiência de ter sido liberto na sua mente. Então, além da salvação eterna que você já tinha, porque você é filho de Deus, eleito desde antes da fundação do mundo, então você já nasceu, como eu disse, em condição de vida eterna. Então, a vida eterna você já tinha. Só que a salvação em termos de conhecimento você não tinha até que a graça chegasse à tua vida, como ela chegou, graças a Deus, né? Então, a partir do momento que a graça chega na tua mente, a revelação do Evangelho chega na tua mente, então a sua mente é salva. Aí acontece a salvação da mente. Como eu falei, tem um estudo aí na descrição sobre isso. Então, a partir desse momento, você vai desenvolver, você vai operar essa salvação, ou seja, colocar esse conhecimento em prática. Porque quando Deus te revelou o Evangelho, Ele também te revelou uma incumbência. Ele te revelou um chamado que você tem. Porque todo filho de Deus tem um chamado. E quando a graça é revelada, esse chamado vem à tona no nosso entendimento. Então você operar, você desenvolver a sua salvação, é você pegar esse conhecimento que chegou até o seu entendimento e te salvou na mente e colocá-lo em prática. É viver em função, então, deste conhecimento. Veja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Isso não é ser religioso. Perceba isso. Isso é totalmente diferente de ser religioso. Porque religião é mundo. Religião é mundo. Então, uma pessoa religiosa, ela não está no Evangelho. Infelizmente eu digo isso, tá, amado? Eu digo até, veja, com todo respeito. Se você está me assistindo aí, de repente você é um evangélico, um protestante, de qualquer segmento, um adventista, ou você é católico, sei lá, ou qualquer que seja outra religião que você participe. Amado, eu falo com todo respeito a você. Eu não estou falando isso para te atacar. Eu estou falando para abrir o seu entendimento. Entende isso? Para você perceber que não é cumprindo mandamentos que você é salvo, que você se torna filho de Deus. Não é frequentando templos de pedra. Você entende? Não é isso. Não é cumprindo ordenanças, vivendo em proibições e imposições. Sabe? Vai na igreja comer uma cerimônia, participar de outra cerimônia, e participa daquilo, e faz aquilo outro, e faz a campanha. Gente, sinto muito, isso é ser religioso. O Senhor Deus não chamou os seus filhos para serem religiosos. Entende? O Senhor Deus chamou os seus filhos, nos elegeu e abriu o nosso entendimento para o Evangelho, ou seja, abriu a nossa mente, né? Salvou a nossa mente, para que nós pudéssemos exercer a verdadeira vida cristã. A verdadeira obra de Deus. Isso é desenvolver a salvação. Entende? Deus salvou a sua mente, Ele já havia te salvo do ponto de vista da vida eterna, mas nesse mundo você teve o privilégio de ter a sua mente salva das religiões, e o Senhor te fez isso contigo para quê? Para que você operasse a sua salvação. Então, veja, o meu cuidado em trazer esse entendimento para você é porque eu quero que você desenvolva a sua salvação. Eu não quero que você ache que a revelação da graça chegou na sua vida para que você deixasse a sua carne fazer o que quiser com você, para que depois você viesse colher da carne as consequências ruins. Veja, você não vai perder a salvação, filho de Deus não perde salvação, mas você pode ser açoitado por Deus, você pode ser corrigido, e ninguém quer ser corrigido. A melhor correção é essa, é pela palavra, não é por açoite. Entende? Mas às vezes os açoites são necessários. Então, amado, veja bem, você que está chegando na graça agora, amado, em nome de Jesus Cristo, não caia nessa história dessa graça vagabunda que as pessoas pregam por aí. Ah, graça, agora posso fazer o que eu quiser, mas você está livre, é salvo. E cuidado com isso aí, tem muito isso aí, tá? Tem muita gente dizendo que prega a graça e em nome da graça pregando várias bobagens, várias heresias, várias coisas que estão, na verdade, destruindo o conhecimento da graça na vida das pessoas. Quantas pessoas estão sendo destruídas, as suas vidas destruídas, o seu entendimento destruído, porque está dando ouvido à heresia em nome da graça. Tem muito aí.
E uma dessas heresias é essa história de que, agora estou na graça, não tenho mais que fazer nada, não tenho que me preocupar com nada. Claro que você não tem que se preocupar no que se refere a ser salvo para sempre. Entende? Mas eu repito, quando Deus te deu a revelação da graça, Ele te deu um chamado, meu irmão. E veja, Ele vai te dar galardão por isso. Olha como Deus é maravilhoso. Então eu, como alguém que ensina a palavra da graça, que tem esse chamado, eu tenho esse cuidado com a tua vida para que você tenha o seu galardão, para que você exerça o chamado que Deus te deu, para que você não caia nesse engano da graça libertina. Eu não quero isso para a tua vida. Então, desenvolver a salvação é isso, é você colocar em prática aquilo que a palavra te revelou. A sua mente foi liberta e você vive em função disso, então. Você coloca em prática na sua vida a revelação do Evangelho. Você faz na sua vida a verdadeira obra de Deus. Também temos um estudo, eu vou deixar na descrição. A verdadeira obra de Deus. Então vamos ver Paulo falando um pouco disso aqui. O que é esse desenvolvimento da salvação? Salvação da mente. 1 Timóteo, vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 18, nova versão internacional. Aqui Paulo está falando dos ricos, tá? Especificamente dos ricos daquela época. Mas claro que esse conselho de Paulo serve para nós, para todos nós, né? É que eu tenho que, claro, trazer à tona o contexto para você entender. Ordene-lhes, então Paulo está falando dos ricos, que pratiquem o bem. Olha só, amado. Sejam ricos em boas obras. Porque, amados, veja bem, os ricos tinham e têm a tendência de colocar a sua fé nas riquezas materiais, de se apoiarem apenas nisso. Entende? Eles entendem que são ricos materialmente, não precisam de nada, etc. E Paulo está dizendo, olha, Timóteo, os ricos que frequentam aí, que estão ouvindo a palavra com você aí, ordene para eles que eles pratiquem o bem. Eles muito mais, até porque eles são ricos e têm condições financeiras para isso. Que eles sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Meu irmão, você está percebendo, meu irmão, minha irmã? Vocês estão percebendo o que é desenvolver a salvação? Não é você buscar a salvação eterna, lutar para ser salvo. Não, é desenvolver o chamado que Deus te deu. De praticar o bem, de ser rico em boas obras. Percebeu? Tito, olha só, capítulo 3. Vamos ler os versículos 8 e 14. 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus... Olha só, amado, você crê em Deus? Crê? Eu creio, irmão Cristiano. Pois é, olha aí o chamado. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Você vê, amado, a sociedade espera isso dos filhos de Deus, eleitos, que têm o conhecimento do Evangelho. São boas e proveitosas para os homens, ou seja, para a sociedade que nos cerca. Nós temos que procurar nos aplicar às boas obras. Você percebe que isso é o contrário de você deixar a sua carne fazer o que ela quiser? De viver libertinamente em obras da carne? Isso é o contrário, é procurar aplicar-se às boas obras, tá? Aí nos versículos posteriores, o Paulo ele vai dando outras diretrizes, né? Vai dando outros ensinamentos, tal. Aí no 14 ele fala de novo. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Você vê que no mesmo contexto aqui, imediatamente Paulo fala duas vezes. Nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Meus amados irmãos, nós que somos filhos de Deus, não podemos ser infrutuosos. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre nós pertencermos ao outro, ou seja, nós pertencermos a Jesus Cristo ressuscitado. Né? Ele disse assim, nós pertencemos ao outro a fim de que frutifiquemos para Deus. Vocês se lembram disso? A fim de. Percebeu? Então, se hoje você pertence a Jesus Cristo ressuscitado, que hoje é Deus sobre todos, se você pertence a Ele, não mais ao Nazareno, né? Muitos hoje ainda vivem seguindo e imitando Jesus de Nazaré, sendo que o nosso chamado é pertencer ao que ressuscitou.
Só que nós pertencemos a Ele para darmos frutos. Ou seja, como acabamos de ler, não podemos ser infrutuosos. Temos que nos aplicar a boas obras. Isso é desenvolver a salvação. Hebreus 10, versículos 23 e 24, Nova Versão Internacional. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Maravilha, né? E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e ao quê? E às boas obras. Amados, vocês estão percebendo o chamado do Evangelho para os filhos de Deus? Você está começando a entender o que significa desenvolver a salvação? Mais uma vez, não é lutar para ser salvo, amado, igual o sistema prega aí fora. O sistema religioso pega esses versículos isolados e fica inventando essas bobagens. Irmão, desenvolver a vossa salvação, tá vendo? Você tem que jejuar, você tem que pagar o preço, tem que ser santo, tem que seguir a ordenança, não pode faltar o culto, tem que frequentar o templo e tem que passar o óleo, tem que fazer campanha, tem que ser fiel dizimista, tem que subir um monte, tem que usar esse tipo de roupa que nós mandamos você usar. Só assim você vai desenvolver a sua salvação, ou seja, você vai alcançar a salvação. Gente, qual é o sentido disso? Desde quando a salvação depende de alguma atitude do homem? Mas é o que é pregado aí no sistema porque eles isolam os versículos. Quando você retira o versículo de todo o contexto bíblico, você pode inventar o que quiser sobre ele. Então, desenvolver a salvação, primeiro você entender que existem esses aspectos. Além da salvação de perigos, existe o aspecto da salvação da mente, além da salvação eterna, que é a vida eterna. Quando você entende, então, que existe esse aspecto da salvação da mente, que a sua mente, além da sua vida ser eterna, ou seja, além de você já ter sido salvo da morte eterna da alma, você também foi salvo em termos de conhecimento. Quando você entende isso, você entende que você recebeu um chamado de Deus. Deus te revelou a graça para você exercer isso aqui que nós acabamos de ler. Para você efetuar, desenvolver, operar a sua salvação neste sentido. Veja só, Filipenses capítulo 2, versículos do 12 ao 16. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional também. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Bacana isso, né? Os filipenses eram uma congregação de pessoas obedientes, né? Não apenas em minha presença, ou seja, não só quando Paulo estava lá, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, olha só, com temor e tremor. Ponham em ação, ou seja, ponham em prática, desenvolvam. Aí depende da versão em português, né? Algumas aparecem desenvolva, opere a salvação. Ou seja, ponham em ação, ponham em prática a salvação de vocês. Ora, o que é isso se não você colocar em prática a revelação do Evangelho? O chamado a fazer o bem, fazer boas obras, a ser útil para a sociedade. Esse é o chamado que nós temos. Nós não temos o chamado de sermos religiosos, queridos. Entendem? É colocar a salvação em prática com temor e tremor, mas no sentido certo, não como religioso. 13 e 14. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, olha só, sem queixas nem discussões. Quantas pessoas fazem até as coisas, né? No meio da religião que tem muito isso, né? A pessoa até faz as coisas lá religiosas, mas elas vivem se queixando, né? Elas vivem em discussões, em queixas, porque na verdade ela está sendo religiosa, ela está fazendo algo por obrigação, para tentar ser salva, para tentar ser abençoada, essa coisa toda, né? Não, nosso chamado não é ser religioso, é fazer tudo com amor, com o coração aberto, sem queixas, nem discussões. 15. Para que venham, olha só que interessante, a tornar-se puros e irrepreensíveis. Opa, peraí, irmão Cristiano, tem alguma coisa errada aí. Como assim para me tornar puro e irrepreensível? A palavra não diz que o Senhor já não nos tornou puros e irrepreensíveis espiritualmente? Sim, é verdade, né? A palavra diz que o Senhor nos purificou. No caso, aqueles que estavam lá antes do pecado, né, foram purificados. Nós já nascemos puros, já nascemos irrepreensíveis diante de Deus.
Por que Paulo está dizendo, então, para que nós venhamos a nos tornar? Veja, amado, o Paulo não está falando aqui da condição espiritual da igreja. É claro que a igreja já é santa e irrepreensível. O próprio Paulo, inclusive, afirma isso. A igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível, não é que Paulo fala? Essa é a condição espiritual. Espiritualmente somos perfeitos, etc. Aqui o Paulo está falando puro e irrepreensível dentro da sociedade. Percebe? Ele não está falando diante de Deus isso aqui. Ele está falando diante dos homens. Então, efetuem a salvação de vocês para que diante dos homens vocês se tornem puros e irrepreensíveis. Percebe? Ele não está falando da condição espiritual diante de Deus. Está falando diante dos homens, do testemunho. Filhos de Deus inculpáveis, olha só, no meio de uma geração corrupta e depravada. Pegou? É no meio da geração, no meio das pessoas, da sociedade, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Abençoado, você já olhou para o universo? É só à noite você olhar, quando não tiver nuvens, né, o céu estiver limpo, dá uma olhadinha para o universo. Você vai olhar tudo escuro e vários pontinhos brilhando. Olha a metáfora que Paulo fala. Que tremendo. Esses pontinhos brilhando são as estrelas, né? Então você consegue destacar as estrelas brilhando. Só que em volta das estrelas está o quê? Está uma escuridão. Então Paulo coloca isso em uma metáfora maravilhosa. Olha, vocês são estrelas que brilham no universo. O universo é escuro. Por quê? Porque o mundo é mau, por causa da carne, entende? Só que nós, amados, somos filhos de Deus. E uma vez que você desenvolve a sua salvação, o seu brilho se sobrepõe à escuridão. Entende? Então, no meio de uma geração corrupta e depravada, você é uma pessoa que brilha. Pegou ou não pegou? Tá claro ou não tá? 16. Veja só o 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Percebe como que você obtém a salvação da mente? E como você mantém essa salvação da mente? É retendo a palavra na tua vida. Assim, no dia de Cristo, eles estavam antes do dia de Cristo, né? Eles estavam antes do ano 70, então por isso Paulo disse isso aqui. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, no caso em relação aos filipenses, né? Por que Paulo fala isso? Porque Paulo queria que os filipenses rendessem frutos. Perceberam? Então Paulo fala, no dia de Cristo, no dia que eu for apresentar as minhas obras lá, eu vou me orgulhar de vocês terem sido frutíferos. Porque eu ensinei vocês a serem frutíferos. Vocês percebem por que eu estou aqui falando isso? Ensinando os irmãos a serem frutíferos. Entende? Porque a graça, amado, ela não pode chegar na tua vida e você ser infrutífero do ponto de vista do Espírito. Você tem que desenvolver a salvação que Deus te deu. Entende? Mas repito, isso não é ser religioso, longe disso. Então vamos ver aqui, amados, como nós podemos manter constantemente a salvação da nossa mente e o desenvolvimento dela. É importante você buscar manter. Amado, manter. Tremendo isso, né? Vamos lá. Uma das formas de cuidarmos da salvação, né, e de mantermos essa salvação, né, desenvolvermos a salvação sempre, é estarmos sempre em contato com a doutrina da graça de Deus. Nós lutamos aqui, amados, nos esforçamos, criamos material, conteúdo, livros, áudios, etc., para que você tenha a oportunidade de crescer através desses estudos. Porque isso é importante para você manter a salvação da sua mente e manter, então, o desenvolvimento dessa salvação na sua vida. Observe aqui alguns conselhos de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Observe. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Aquilo que na versão mais tradicional diz, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Então Paulo falou, Timóteo, não permita que o desprezem pelo fato de você ser um jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Observe. No procedimento. Você está entendendo o que é desenvolver a salvação, amado? É todo o procedimento. É o viver, é o dia a dia. Sabe? Então, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, ou seja, tenha cuidado, Timóteo, fique atento com isso. Dedique-se inteiramente a elas, olha só, para que todos vejam o seu progresso. Pegou o que é desenvolver a salvação? É progredir, é melhorar, é crescer, é conhecer mais de Deus, é pôr em prática tudo isso na prática de fazer o bem, né? De fazer boas obras. Isso é desenvolver a salvação. E as pessoas olham para você e elas vão ver o seu progresso, amado irmão, amada irmã. Ah, Cristiano França, esse é um conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo era um pastor, um pregador. Amado, não importa, tudo bem que aqui no contexto específico, o Paulo está falando especificamente para Timóteo. Mas, amado, é claro que isso serve para nós. Independentemente se você é um pregador como Timóteo era. Entende? Isso aqui é um chamado para todos nós. Especificamente, nesse contexto, é para Timóteo. Mas claro que você pode abraçar esse chamado para a tua vida, porque, na verdade, isso aqui é para todos os filhos de Deus. Nós temos um chamado a progredir. Você só vai progredir se você mantiver isso aqui. Sabe? Contato com a palavra, etc, etc. Vamos continuar. 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Pegou aí? Uma forma de você manter a salvação na sua mente intacta e você desenvolver no seu dia a dia essa salvação é você estar em contato sempre com a doutrina. Olha o que Paulo fala. Tente-se para isso, Timóteo. Tenha cuidado com isso. Cuide da sua vida e da doutrina. Pegou, né? Perseverando nesses deveres, olha só o final do versículo, gente. Pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Ó. Mas, irmão Cristiano, como é que pode o Timóteo salvar a ele mesmo? Mas não foi Jesus que nos salvou? Pegou que Paulo está falando de entendimento, de salvação da mente, não de salvação eterna? Olha, Timóteo, se você se mantiver firme na doutrina, cuidando da sua vida e da doutrina, você vai salvar a si mesmo, ou seja, vai manter sua mente salva e daqueles que te ouvem. Pegou? Isso aqui não é salvação eterna, gente. É manter-se salvo na mente. Porque se você está na doutrina, seguindo a doutrina ali, caminhando na palavra, no que está escrito, diferente de muitos aí hoje que pregam aí que estão totalmente fora do que está escrito, inclusive pessoas que dizem pregar a graça, totalmente fora do que está escrito. Não, se você se manter no que está escrito, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai salvar a si mesmo, manter a sua mente salva. Porque quando chegar uma fortaleza na sua mente, seja do sistema religioso, ou seja de uma suposta graça, você vai rechaçar. Percebe? Porque você está na doutrina. Então a sua salvação da mente não será prejudicada. Então tenha cuidado com a doutrina. Estudar. Doutrina é ensino, gente. Estudar. Tremendo, né? E aí você vai salvar a si mesmo. E se por acaso alguém te ouve, né? Se você tem chamado também de transmitir, você vai salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem também. Então, amado, é isso. Uma forma de você cuidar da salvação da sua mente e desenvolvê-la está em contato com a doutrina, se preocupar com isso, cuidar da sua vida. E outra coisa, buscar se purificar de toda a impureza. Isso também é um meio. Observe isso aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo estava alegre com os Tessalonicenses, né? Maravilha, né? 10. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, olha só, e reparar as deficiências da vossa fé.
Pegou? O Paulo orava constantemente para que Deus sempre desse a oportunidade de Paulo estar presente com eles pessoalmente para reparar as deficiências da fé. Amado, o que são deficiências da fé? São deficiências em termos de conhecimento. São fortalezas que ainda ficam na mente. Porque muitas das vezes a pessoa crê em Jesus, recebe o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça. Então ela recebe o evangelho, crê em Jesus, mas ela segue tendo diversas fortalezas. Então Paulo falou, olha, quando eu estiver com vocês, eu oro muito a Deus para estar sempre com vocês, para que eu possa reparar as deficiências que eventualmente estejam na fé de vocês. Para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Isso é o quê? Em termos de conhecimento. Vocês estão percebendo? Então, amados, nós temos que nos purificar de toda impureza. No caso, principalmente doutrinal. Veja, existem as impurezas da carne, essas são fáceis, né, de nós percebermos. Existem as impurezas do espírito. Ô, Cristiano, como assim? Isso é heresia, irmão Cristiano. A palavra diz que somos perfeitos no espírito. Amado, eu concordo. Vamos lá. Para não ficar nas minhas palavras. 2 de Coríntios 7, versículo 1. Observe isso aqui. Tendo, portanto, estas promessas, amados, olha só, purifiquemo-nos a nós mesmos. Pegou que é uma atitude sua para com você mesmo? Não é a purificação que Deus já te deu. Percebe? É um cuidado seu para com você mesmo. Purifiquemo-nos a nós mesmos de toda imundícia da carne, e do espírito? Ué, como assim, irmão Cristiano? Imundícia do espírito? Amado. Veja bem, as impurezas da carne são fáceis, né? Como eu disse, de nós as percebermos. Gálatas 5, 19 a 21. Só para... A gente já conhece, né? Mas tem muitos irmãos que de repente estão novos na graça, ainda não leram essa passagem aqui, ou não leram com a atenção devida, né? Vejam só. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, nós as conhecemos, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, obra da carne, tá? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, nós vemos muito por aí, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então as impurezas da carne nós conhecemos, elas são manifestas. Mas e as do espírito, irmão Cristiano? Veja bem, amado. O Paulo não está falando de alguma impureza espiritual no sentido de o nosso espírito estar impuro. Aqui o sentido é de uma impureza em nível intelectual. Pureza do espírito aqui tem um sentido de algo interior. Percebe? Você tem que entender o contexto para você entender, amado. Veja bem, nós sabemos que o espírito, o nosso homem interior, ele é pleno. O Paulo disse, olha, vocês estão perfeitos em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. O Espírito de Cristo e o nosso espírito são apenas um. Então é impossível que haja, literalmente, impurezas no espírito, porque ele e o Espírito Santo são um, né? Então, quando Paulo fala impurezas do espírito, são impurezas no sentido de algo interior. E aí nos remete ao quê? À mente. São as impurezas do ponto de vista intelectual. Vocês percebem? Não é o homem interior que está impuro. O que é isso? São falsas doutrinas. Ventos de doutrinas. Amados, o que mais tem aí? Na época de Paulo tinha muito e hoje muito mais. Ventos de doutrinas. Esses ventos soprados no mundo, inclusive alguns têm o nome de Evangelho da Graça, mas não são Evangelho da Graça, só parece que é. Tem alguns pontos. É bom ter cuidado, né? Porque de repente você ouve algum ponto. Opa, isso aqui é da graça. Só que no meio tem heresia. No meio tem vento de doutrina e você está comendo vento de doutrina, hein? Cuidado com isso aí. Essas são as impurezas interiores, nesse sentido que eu acabei de falar aqui para vocês. As impurezas da carne nós conhecemos. A do espírito, no sentido de algo interior, são as impurezas no conhecimento. São as impurezas intelectuais, as impurezas doutrinais. Você tem que ter cuidado com isso na tua vida. Você tem que ficar no que está escrito.
Percebe? Não vá além. No próprio Paulo não disse, não vá além do que está escrito. Mas está cheio de gente aí pregando graça ou não, que está totalmente fora do que está escrito. E as pessoas vão se alimentando disso. Oh, maravilha! Irmão, qual é o fundamento bíblico? Não, veja bem, eu acho que é assim. Ué. Entende? O que eu recebo de... Irmão, eu assisti alguém falando isso, veja bem. Aí você vai ver, não tem absolutamente nada na palavra sobre aquilo. O camarada achou, ele ouviu o galo cantar em algum lugar, achou e pronto, é assim, pronto. Aí ele começa a adaptar a Bíblia à visão dele. A Bíblia, a palavra, está dizendo outra coisa, mas ele tem que adaptar a visão dele. Veja, o sistema religioso faz muito isso. Faz muito isso. Então, cuidado com essas impurezas. 2 de Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, observem bem, para demolição de fortalezas. Fortalezas, no contexto, amados, são raciocínios, são entendimentos, são doutrinas, são pensamentos que não são do Evangelho. São fortalezas. E muitas vezes esses pensamentos se parecem com o Evangelho. Você ouve assim, opa, isso aqui é Evangelho. Isso aqui faz sentido. Amado, cuidado com o que faz sentido, entre aspas, e não tem fundamento bíblico. Uma coisa é fazer sentido, aparente. Outra coisa é ter fundamento bíblico. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de raciocínios, de fortalezas. 5. Derrubando raciocínios. Pegou, né? E toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus. Pegou aí? O que se levanta contra o conhecimento de Deus, irmão, é impureza. É impureza intelectual. É impureza de conhecimento. É impureza doutrinal. São raciocínios anti-evangelho. E muitas das vezes, repito, eles se parecem com o evangelho. Derrubando raciocínios e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Pegou, amado? Quando a sua mente recebe o evangelho, você passa a obedecer a Cristo. De verdade. E quando você se mantém na doutrina, como nós vimos, tendo cuidado da sua vida e desenvolvendo a sua salvação, colocando em prática boas obras, vivendo a revelação da graça, você nunca perde a salvação da sua mente. Você vai sempre se manter obediente a Cristo. Veja bem, a Cristo, ou seja, a verdade. Não a mentira, não a religião. Então o nosso chamado, amados, é sempre estarmos renovando a nossa mente pela palavra, pelo que está escrito, não por achismo, tem que ter fundamento. Tá? Então você tem que fundamentar a sua vida no fundamento, que é Cristo, que é a palavra, percebe? E manter sua mente renovada, não se conformar com o mundo. É isso que Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, né? Se conformar é tomar a forma do mundo. E quando se fala mundo, irmão, não são só obras más, né? Porque a gente tem a tendência de, quando ouve falar em mundo, não sei o que mundo. Mundo são obras más. Também são. Mas o mundo também é religião. Ou religião também faz parte do mundo. Sistema religioso nenhum... Olha só, amados. Vamos lá. Nenhum sistema religioso veio de Deus. Tá? Deus não criou nenhuma igreja estatal, tá bom? Como a igreja católica, apostólica, romana diz que é a verdadeira igreja. Sinto muito. Mais uma vez, eu falo com todo respeito a você que é católico e está me assistindo. Eu estou falando a verdade. Eu espero que você não me torne seu inimigo por te falar a verdade. Deus não criou nenhuma instituição estatal. Deus não criou nenhuma denominação evangélica, protestante, adventista. Deus não criou nada disso. Deus não tem participação nisso aí. Isso é religião e é mundo. E você não pode tomar a forma do mundo. Eu encerro com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Clássico, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Graças a Deus estamos exatamente neste momento exercendo isso aqui, né? Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo. Conformar-se é tomar a forma. Então não tome a forma do mundo. É o que Paulo está falando. Não só no sentido das obras más, mas também no sentido de ser religioso. Não se conforme ao mundo. Mas, olha só, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam? Mais claro do que isso é impossível. Não tomem a forma do mundo. Tomem a forma do Evangelho. Purifiquem-se de todas as impurezas. Ah, mas eu já sou puro no Senhor. Claro que é, espiritualmente é. Mas estamos falando de quê? De obras da carne e de doutrinas erradas, de heresias, que são também impurezas. Você tem que se purificar disso. Para quê? Para que você mantenha a sua salvação. Assim como Paulo disse a Timóteo, né? Timóteo, se você se mantiver na doutrina, você vai salvar a si mesmo e aos que te ouvem, aqui na mente. Percebe? E aí você vai conseguir desenvolver a sua salvação, ou seja, colocar em prática aquilo que a revelação do Evangelho te dá. Percebe? Não é ser religioso, mais uma vez eu digo, não é andar atrás de cerimonialismos, de placas denominacionais, de templos de pedra. Não é isso. É você fazer o bem, é você ser uma pessoa boa, é você falar do Evangelho. Enfim, é você ser a luz num universo escuro, né? Naquela metáfora que Paulo fez, no meio de um universo escuro, que no caso é o mundo, você, eu, nós somos estrelas que brilhamos pelo Evangelho, percebe? E isso é desenvolver a salvação, amado. Então, desenvolva, amado, a sua salvação, que Deus já lhe deu. Ele te deu não só a salvação eterna, porque você já nasceu salvo, sempre salvo, mas Ele também te deu, por meio da revelação da graça, a salvação da mente. Então, desenvolva a sua salvação. Ponha em prática, porque esse é o chamado dos filhos de Deus.